Bruce Lee e Bolo Yeung são dois ícones das artes marciais que deixaram uma marca indelével nesse mundo. Bruce Lee é amplamente considerado o pai das artes marciais modernas, enquanto Bolo Yeung é famoso por seu físico imponente e atuações marcantes em inúmeros filmes de ação. Seus caminhos se cruzaram no clássico Enter the Dragon, o que resultou em uma grande amizade até a misteriosa morte de Bruce. Embora Yeung prefira evitar os holofotes, recentemente ele concedeu uma entrevista em que falou profundamente sobre seu amigo Bruce Lee. Se você é fã dos filmes de ação e artes marciais da velha guarda, certamente conhece o nome Bolo Yeung. Ele é um dos atores de artes marciais mais icônicos de todos os tempos. Com um físico incrivelmente definido, Bolo era muito mais do que uma presença intimidadora. Ele era um verdadeiro tanque. Seu físico impressionante o tornou perfeito para muitos filmes clássicos de artes marciais. A pergunta que fica é: seus caminhos realmente se cruzaram no set de Enter the Dragon? Ou isso é apenas mais um capítulo nas lendas maiores que a vida de ambos? Em 1973, um encontro fortuito uniu dois gigantes das artes marciais. Uma figura que já estava causando um grande impacto na indústria era Bruce Lee. Assim como Bolo Yeung, Bruce Lee tinha origens chinesas, mas suas trajetórias de vida eram bastante diferentes. Nascido nos Estados Unidos, Bruce automaticamente adquiriu cidadania americana, mas com 4 meses de idade, seus pais decidiram retornar para Hong Kong. Foi em Hong Kong que Bruce teve seu primeiro contato com o mundo do cinema, graças a seu pai, uma estrela da ópera cantonesa. Incrivelmente, antes mesmo de completar 10 anos, Bruce já havia iniciado sua carreira como ator infantil, participando de diversos filmes. Apesar de seu sucesso precoce em Hong Kong, os pais de Bruce Lee optaram por enviá-lo de volta para os Estados Unidos durante sua adolescência, em busca de melhores oportunidades e uma vida mais segura. Em abril de 1959, Bruce se estabeleceu em Seattle. E falando em desenvolvimento pessoal e superação, muitos homens enfrentam desafios diferentes ao longo da vida. Um deles, que afeta cerca de 42 milhões de homens no Brasil, é a calvície. Se Bruce Lee estivesse vivo hoje, ele teria grandes chances de estar lidando com essa questão como tantos outros. E é aqui que entra a nossa dica especial de hoje. A Manual, uma plataforma de saúde masculina que oferece tratamentos naturais e eficazes contra a calvície. A Manual desafia a ideia de que os homens reais não se cuidam e promove o autocuidado e a busca por ajuda especializada. Todos os seus tratamentos são baseados na ciência e prescritos por médicos especialistas após uma análise detalhada do seu histórico de saúde. Com a Manual, você não precisa marcar consultas, esperar em salas de espera ou correr de uma farmácia a outra em busca de medicamentos. É tudo prático e seguro, sem precisar sair de casa. A calvície é uma condição natural e metade dos homens lidam com ela diariamente. A Manual oferece tratamentos personalizados para cada caso, garantindo que você receba exatamente o que precisa. Além disso, o acompanhamento clínico é ilimitado e sem custos extras, proporcionando todo o suporte necessário durante o tratamento. Para saber qual é o tratamento ideal para o seu caso, recomendo que você visite o site da Manual e responda ao questionário. Lembrando que os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto, conforme a prescrição médica. E para você, inscrito do Cine Cultura, a Manual oferece um cupom exclusivo, 40Cultura, que dá 40% de desconto no primeiro pedido e frete gratuito. Aproveite, pois a promoção é válida por tempo limitado. E não se preocupe, a entrega é feita de forma discreta, em caixa, sem identificação da marca. Sua autoestima vale cada fio. Não deixe a calvície avançar. Comece o tratamento agora com a Manual e recupere sua confiança. Visite o site e nossas redes sociais para conhecer casos de sucesso de clientes. O link para mais informações está na descrição do vídeo. Vamos continuar. Onde continuou seus estudos e trabalhou como garçom em um restaurante local para se sustentar. Foi durante esse período que Bruce mergulhou profundamente no estudo das artes marciais, desenvolvendo uma abordagem única e inovadora para disciplinas como Wing Chun e Kung Fu. A paixão de Bruce pelas artes marciais o levou a abrir sua primeira escola em Seattle, onde começou a ensinar sua própria filosofia de combate. Essa escola marcou o início de sua transformação em uma lenda das artes marciais, atraindo alunos e admiradores que ficaram fascinados por sua habilidade, carisma e abordagem filosófica. Bruce Lee não apenas ensinava técnicas de luta, mas também promovia uma mentalidade de autodescoberta e superação pessoal. Enquanto Bruce Lee estava estabelecendo sua carreira nos Estados Unidos, Bolo Yeung, com seu físico impressionante e presença marcante, também estava deixando sua marca no mundo dos filmes de artes marciais. Eventualmente, seus caminhos se cruzaram no set de Enter the Dragon, onde a colaboração entre esses dois gigantes resultou em uma
amizade duradoura e um dos filmes mais icônicos da história do cinema de artes marciais. Este encontro não foi apenas um capítulo nas lendas individuais de Bruce Lee e Bolo Yeung, mas também um marco significativo que uniu duas figuras lendárias, cuja influência continua a ressoar até hoje. Em 1961, Bruce Lee se matriculou na Universidade de Washington, onde estudou uma variedade de disciplinas, incluindo artes, filosofia e psicologia. Paralelamente aos seus estudos, Bruce começou a encontrar sucesso como ator, conseguindo papéis em produções importantes como O Besouro Verde, Batman e Ironside. Cada um desses papéis ajudou a solidificar sua reputação como um ator talentoso. Contudo, apesar de sua crescente popularidade nos Estados Unidos, Bruce sentiu uma forte necessidade de retornar às suas raízes e contribuir para a emergente indústria cinematográfica de Hong Kong. Foi nesse contexto vibrante que Bruce Lee e Bolo Yeung finalmente se encontraram. Seu primeiro encontro ocorreu no set de um comercial local para os cigarros Winston. Desde o primeiro momento, Bruce e Bolo sentiram uma afinidade imediata, formando um vínculo que se fortaleceria ao longo do tempo. Impressionado com a presença e habilidade de Bolo, Bruce convidou-o para se juntar ao elenco de Enter the Dragon. Esse papel não só seria transformador para a carreira de Bolo, mas também consolidaria ainda mais a reputação de Bruce como uma lenda das artes marciais. 6. Para assumir esse papel, Bolo Yeung teve que viajar para uma ilha remota e participar de um torneio extenuante, um cenário que proporcionou um pano de fundo perfeito para demonstrar suas habilidades marciais e físico imponente. A colaboração entre Bruce Lee e Bolo Yeung em Enter the Dragon não foi apenas um marco significativo em suas carreiras, mas também um momento histórico que uniu duas das figuras mais icônicas do cinema de artes marciais. Enter the Dragon foi um sucesso extraordinário em diversos aspectos. O filme não apenas elevou o gênero das artes marciais com sua arte e coreografia impressionantes, mas também se tornou um sucesso comercial, arrecadando até hoje mais de 400 milhões de dólares, apesar de ter sido produzido com um orçamento de cerca de 800 mil dólares. Este retorno sobre o investimento é verdadeiramente notável. Um fato interessante é que foi durante a produção de Enter the Dragon que Bolo Yeung adquiriu seu famoso apelido. No filme, ele interpretou um personagem chamado Bolo e o apelido acabou ficando. Desde então, Yeung passou a ser oficialmente conhecido como Bolo Yeung. Durante a colaboração em Enter the Dragon, Bruce Lee e Bolo Yeung formaram um vínculo forte. Eles trabalharam de perto nas técnicas de combate, trocando conhecimentos e aprendendo um com o outro sobre abordagens eficazes de coreografia e outros aspectos do cinema. A colaboração permitiu que ambos aperfeiçoassem suas habilidades e contribuíssem significativamente para a autenticidade das cenas de luta no filme. Antes de se juntar a Bruce Lee em Enter the Dragon, a jornada de Bolo Yeung para a fama nas artes marciais já estava bem encaminhada. Seu físico imponente e habilidades marciais excepcionais já haviam começado a chamar a atenção, preparando o terreno para sua ascensão como uma das figuras mais icônicas do cinema de artes marciais. O que foi necessário para que Bolo conhecesse Bruce Lee, onde começou sua jornada de força e foco? Nascido em 3 de julho de 1946 em Guangzhou, China, a criação de Bolo Yeung estava longe de ser glamourosa. Crescendo em uma família de classe baixa, ele não era estranho para os desafios da vida em Hong Kong. Criado em um país que ainda lutava para definir sua identidade, Bolo encontrou consolo e propósito nas artes marciais com 10 anos de idade, começando sua jornada sob a tutela de vários mestres renomados de Kung Fu. Durante essa época, as artes marciais significavam mais do que apenas autodefesa ou condicionamento físico. Elas estavam profundamente enraizadas na sociedade chinesa como um modo de vida. Para Bolo, as artes marciais ofereciam não só treinamento físico, mas também valiosas lições de foco e disciplina. Impulsionado pelo desejo de autoaperfeiçoamento e buscando estabilidade em meio à turbulência social, Bolo se aprofundou ainda mais em sua prática, dominando a antiga arte do Tai Chi, conhecida por sua capacidade de melhorar o foco e a meditação. Apesar de seu crescente domínio nas artes marciais, a vida de Bolo na China não estava destinada a ser prolongada. Ele eventualmente se mudou para Hong Kong, onde a vibrante cena de filmes de artes marciais oferecia novas oportunidades. Foi nessa cidade que Bolo Yeung começou a ganhar reconhecimento por seu físico impressionante e habilidades marciais excepcionais. Sua reputação crescente eventualmente o levou ao encontro com Bruce Lee. O encontro entre os dois ocorreu de maneira casual, mas a conexão foi imediata. Bruce, reconhecendo o talento e a presença de Bolo,
o convidou para se juntar ao elenco de Enter the Dragon. Esse convite não apenas transformou a carreira de Bolo Yeung, mas também solidificou uma amizade duradoura entre os dois mestres das artes marciais. Naquele período da vida de Bolo, a China enfrentava uma era de grande turbulência. A nação estava imersa em convulsões políticas e sociais significativas, marcadas pela ascensão do comunismo, protestos generalizados e frequentes violações dos direitos humanos. Em busca de um futuro mais promissor, Bolo tomou a audaciosa decisão de partir para a região da China próxima à fronteira com Hong Kong. Para alcançar a ilha, ele empreendeu uma viagem ousada, atravessando a nado o rio Shenzhen. Diferente da China continental, Hong Kong possuía uma sociedade relativamente liberal. Na época, como colônia britânica, tinha uma identidade distinta do continente. Hong Kong era um caldeirão vibrante de culturas e origens diversas, onde Bolo se sentiu bastante à vontade. Foi durante esse período que Bolo desenvolveu um grande interesse pelo fisiculturismo. Ele acreditava que uma musculatura forte e bem desenvolvida complementava suas habilidades nas artes marciais, e levou essa filosofia muito a sério. Sua dedicação ao fisiculturismo não apenas aprimorou sua força física, mas também aumentou sua presença imponente, algo que se mostrou valioso em sua carreira futura. Combinando a destreza das artes marciais com sua impressionante constituição física, Bolo começou a ganhar destaque em Hong Kong, atraindo a atenção de muitos dentro da vibrante cena cinematográfica da cidade. Em 1969, Bolo Yeung conquistou o título de campeão de fisiculturismo Mr. Hong Kong, um prestigiado prêmio que ele manteve por uma década impressionante. Apesar de suas conquistas notáveis, Bolo permaneceu humilde, sempre enfatizando que seus esforços não eram motivados pela busca de glória pessoal. Para ele, as artes marciais eram um caminho para alcançar a harmonia espiritual. Através da prática do Tai Chi, Bolo encontrou um meio de alinhar suas dimensões físicas e espirituais, atingindo um verdadeiro equilíbrio pessoal. Durante esse período transformador, Hong Kong possuía uma cena de fisiculturismo em ascensão, o que proporcionou um terreno fértil para que Bolo prosperasse e se destacasse. Sua dedicação e esforço incessantes deram frutos generosos, permitindo que ele florescesse tanto no fisiculturismo quanto nas artes marciais. Esse sucesso foi fundamental para solidificar sua reputação e abrir portas na vibrante indústria cinematográfica de Hong Kong. O auge do cinema em Hong Kong e a ascensão de Bolo Yeung à fama não passaram despercebidos por muito tempo. Sua popularidade rapidamente se espalhou por todo o país. Naturalmente, essa nova fama abriu caminho para sua entrada no mundo do cinema. Ao mesmo tempo, a cultura de Hong Kong estava em ascensão, e a cidade havia se tornado um centro de criatividade e talento na indústria cinematográfica, com estúdios como Shaw Brothers e Golden Harvest liderando o movimento. A indústria cinematográfica de Hong Kong prosperava, produzindo clássicos de ação e artes marciais que, assim como o fenômeno global contemporâneo do K-pop, transcenderam as fronteiras domésticas e cativaram audiências ao redor do mundo. Em uma era de crescimento na indústria cinematográfica, produtores e diretores estavam constantemente à procura de novos talentos que pudessem trazer uma combinação única de fisicalidade e habilidades de atuação para seus projetos. Com seu físico impressionante e sólida formação em artes marciais, Bolo Yeung se destacou como o candidato ideal para os filmes da época. Dadas suas credenciais, não foi surpreendente que Bolo se integrasse perfeitamente ao dinâmico mundo do cinema de Hong Kong, deixando uma marca indelével na indústria. A combinação de suas habilidades marciais, fisiculturismo e carisma diante das câmeras fez de Bolo uma presença irresistível nos filmes de ação. Ele rapidamente se tornou uma figura icônica, participando de numerosos clássicos do cinema de artes marciais e estabelecendo-se como uma lenda no gênero. A trajetória de Bolo Yeung no cinema de Hong Kong é um testemunho de sua dedicação e talento que continuam a inspirar novas gerações de artistas marciais e entusiastas do cinema. No final dos anos 60, os executivos dos estúdios perceberam o potencial de Bolo Yeung e começaram a oferecer-lhe papéis, embora inicialmente pequenos, em seus filmes. Esses primeiros papéis, apesar de modestos, estabeleceram a base para a notável trajetória profissional de Bolo. Seu físico imponente e comportamento enigmático conferiam-lhe uma presença intimidadora na tela. Seu olhar, imperturbável, frequentemente o tornava perfeito para papéis de vilão, personagens que não precisavam dizer muito para transmitir sua aura ameaçadora. Quando chegava o momento da ação, todos sabiam que Bolo estava falando sério. Apesar dos problemas e desafios no mundo da atuação, Bolo enfrentou inúmeros obstáculos. A indústria cinematográfica daquela época era extremamente competitiva, exigindo que as pessoas demonstrassem uma perseverança inabalável e se estabelecessem como talentos formidáveis para alcançar o verdadeiro sucesso.
Além dos desafios inerentes à indústria, Bolo também enfrentou uma barreira linguística significativa ao chegar a Hong Kong. Sendo chinês, ele teve que lidar não apenas com as diferenças linguísticas, mas também com as nuances culturais de seu novo ambiente. Essas dificuldades não o impediram. Pelo contrário, Bolo usou esses desafios como motivação para se aprimorar e se destacar ainda mais. Ele dedicou-se intensamente a melhorar suas habilidades de atuação e a entender as expectativas culturais e profissionais de Hong Kong. Sua determinação e talento inegável acabaram por lhe garantir papéis mais substanciais, permitindo que ele se tornasse uma figura icônica na indústria cinematográfica de Hong Kong e, eventualmente, no cenário global das artes marciais. No entanto, baseando-se em suas primeiras experiências em artes marciais e fisiculturismo, Bolo Yeung adotou os valores do trabalho árduo e da perseverança, que se tornaram princípios orientadores em sua jornada. O ponto de virada para Bolo ocorreu quando ele capturou a atenção dos executivos dos estúdios Shaw Brothers, uma das casas cinematográficas mais prestigiadas de Hong Kong, renomada por clássicos como Dolomite e The Five Deadly Venoms. A Shaw Brothers entendia a importância de vilões convincentes em grandes filmes, e em Bolo viram a personificação perfeita desse personagem, estoico, disciplinado e resoluto. A colaboração de Bolo com os estúdios Shaw Brothers marcou um ponto de inflexão significativo em sua carreira. Ele conseguiu papéis em várias de suas produções, que iam desde relatos heróicos até dramas intensos como Deadly Do e Angry Guest. Com cada filme, Bolo consolidava seu status como um ícone das artes marciais e uma presença imponente na tela. Sua interpretação de vilão se tornou lendária, combinando destreza física com profundidade psicológica. Os personagens de Bolo irradiavam força e sutileza, provocando tanto medo quanto respeito entre o público. O que o distinguia era sua capacidade de transcender a imagem estereotipada de um vilão musculoso. Ele trouxe uma dimensão adicional para os seus papéis, mostrando que mesmo os antagonistas podiam ter uma complexidade interna e uma motivação compreensível. Através de sua atuação, Bolo Yeung conseguiu criar vilões que eram tão intrigantes quanto temíveis, deixando uma marca indelével no cinema de artes marciais. Bolo Yeung infundia em seus personagens uma complexidade multifacetada. O público ficava cativado por suas interpretações de vilões que, apesar de seus papéis antagônicos, despertavam empatia e compreensão. Através de sua fisicalidade e atuações nuançadas, Bolo transmitia uma gama de emoções, permitindo que os espectadores se conectassem com seus personagens em um nível mais profundo. Em uma indústria saturada de vilões estereotipados, Bolo conseguiu criar um nicho distinto para si mesmo. Seus personagens não eram meros obstáculos para que os heróis superassem, eram partes integrais das tramas, frequentemente impulsionando as histórias adiante e adicionando camadas de complexidade para os filmes. Trabalhar com os estúdios Shaw Brothers proporcionou a Bolo oportunidades inestimáveis para colaborar com alguns dos talentos mais estimados de Hong Kong, incluindo diretores, coreógrafos e atores. Essa exposição à excelência permitiu-lhe aperfeiçoar seu ofício e aprimorar suas habilidades como ator, sempre se esforçando para oferecer atuações destacadas, navegando através dos diferentes estilos dos diretores e adaptando-se a diversas técnicas de filmagem. O tempo de Bolo com os estúdios Shaw Brothers foi crucial na formação de seu legado e influência no cinema. Com cada filme, ele não apenas consolidava sua reputação como um vilão formidável, mas também como um ator capaz de dar profundidade e nuances a seus personagens. Suas atuações trouxeram uma nova dimensão ao papel do antagonista, tornando-os não apenas adversários a serem derrotados, mas figuras essenciais que contribuíam para a riqueza narrativa dos filmes. Bolo Yeung se destacou como uma presença imponente e uma força criativa, estabelecendo-se como uma lenda no cinema de artes marciais. Ele se tornou um modelo para atores em ascensão e uma referência para roteiristas que desejavam criar antagonistas convincentes. A contribuição de Bolo ao gênero cinematográfico das artes marciais é inegável. Cada personagem icônico que ele interpretou contribuiu para seu crescimento em diferentes aspectos. Com Hong Kong emergindo como um centro de excelência para as artes marciais, o momento foi perfeito para Bolo. Sua estatura imponente, sua experiência em artes marciais e sua presença magnética na tela o transformaram em uma figura icônica do gênero, ganhando respeito e admiração de fãs ao redor do mundo. À medida que o grupo de talentos na indústria cinematográfica de Hong Kong continuava a crescer, também aumentava a demanda por atores capazes de trazer novas perspectivas a diferentes cenários. Essa demanda coincidiu com a crescente popularidade de Bolo na indústria. Em Enter the Dragon, Bolo Yeung interpretou o papel do segundo em comando do vilão, enquanto Bruce Lee ocupava a posição de protagonista principal. Embora Bolo geralmente evite a atenção da mídia, ele recentemente quebrou o silêncio durante uma entrevista, oferecendo perspectivas profundas sobre sua amizade com
com Bruce Lee. Vamos descobrir o que Yeung tinha a dizer sobre o Pequeno Fênix. A presença de Bolo Yeung na indústria cinematográfica de Hong Kong não só elevou o padrão dos antagonistas no cinema de artes marciais, mas também inspirou roteiristas e diretores a explorar mais profundamente a complexidade de seus personagens. A carreira de Bolo é um testemunho de como dedicação e talento podem transformar um indivíduo em uma lenda, cuja influência continua a ressoar entre fãs e profissionais da indústria cinematográfica. Em novembro de 2022, o fisiculturista chinês Bolo Yeung finalmente se abriu sobre Bruce Lee durante uma entrevista em mandarim, posteriormente traduzida para o inglês pelo Beardy Bruce Lee Central. Durante a conversa, Yeung revelou detalhes fascinantes sobre a personalidade de Lee e compartilhou anedotas intrigantes dos sets de Enter the Dragon. Ele mencionou como Bruce Lee era frequentemente desafiado no set, dizendo: Bruce não queria lutar, mas se sentia obrigado a fazê-lo. Yeung explicou que um figurante queria testar as habilidades de Jeet Kune Do de Bruce Lee, o que levou a um breve confronto. Reconhecendo os reflexos ultra-rápidos de Lee, Yeung comentou: ele deu um chute na cabeça do figurante e a luta acabou. Bruce era rápido demais. Claramente impressionado com o domínio marcial de Lee, Yeung expressou sua admiração pela notável velocidade de Lee, destacando: sua velocidade era incrível. Bruce Lee era famoso por sua velocidade relâmpago, capaz de lançar 8 socos em 1 segundo. Entre suas técnicas famosas estava o soco de um polegar, um movimento devastador que ele havia dominado. Nesse movimento, Bruce se posicionava extremamente perto de seu oponente e lançava um soco tão poderoso que seu impacto era sentido em todo o corpo do receptor. A física por trás desse golpe intrigava especialistas. A versão de Bruce atingia uma velocidade impressionante de 190 km por hora. A força por trás desse golpe podia fazer uma pessoa de 90 quilos voar até 5 metros. A velocidade e a extraordinária potência de Bruce eram o resultado de seu rigoroso programa de treinamento focado em melhorar sua velocidade, força e resistência. A entrevista de Bolo Yeung ofereceu um vislumbre raro da vida e personalidade de Bruce Lee, destacando não apenas sua habilidade marcial, mas também o respeito e a admiração que ele inspirava em seus colegas. Bruce Lee ou Bolo Yeung, quem venceria? Tanto Lee quanto Yeung eram conhecidos por seu excepcional poder físico e experiência em diversas disciplinas de artes marciais. Lee estava profundamente enraizado no Wing Chun, uma arte marcial que ele havia aperfeiçoado antes de criar seu próprio estilo único, o Jeet Kune Do. Além das artes marciais, Lee deslumbrava o público com suas habilidades de dança e notáveis acrobacias. Por outro lado, o repertório de Yeung incluía uma combinação de karatê e kung fu, destacando sua força e agilidade excepcionais. A abordagem de Bruce Lee no Wing Chun privilegiava a velocidade, precisão e eficiência dos movimentos. Ele acreditava em adaptar as técnicas de artes marciais para se adequar às forças e fraquezas individuais, rejeitando uma abordagem universal de combate. Em contraste, o treinamento de Bolo Yeung se concentrava na potência bruta e na resistência, focando na entrega de golpes devastadores capazes de neutralizar rapidamente os oponentes. Em um confronto hipotético entre Bruce Lee e Bolo Yeung, Lee provavelmente confiaria em sua agilidade e reflexos rápidos para evitar os temíveis golpes de Yeung. Utilizando sua experiência no Wing Chun, Lee buscaria explorar as brechas na defesa de Yeung, visando áreas vulneráveis como os olhos, nariz e garganta com golpes rápidos e precisos. O lendário soco de um polegar de Lee serviria como uma arma mortal, entregando uma força considerável a curta distância. Yeung, com sua força imensa, tentaria dominar a luta com sua resistência e poder de ataque. Seus golpes seriam devastadores, e ele procuraria encurtar a distância para utilizar sua vantagem física. No entanto, a agilidade e a adaptabilidade de Lee lhe permitiriam manobrar habilmente ao redor de Yeung, desferindo ataques rápidos e precisos, desgastando seu oponente. Em última análise, a vitória dependeria da capacidade de Lee de evitar os golpes poderosos de Yeung e capitalizar nas oportunidades de ataque com sua velocidade e precisão. A combinação da velocidade de Lee e a força bruta de Yeung faria deste um confronto épico entre dois gigantes das artes marciais. No entanto, a potência bruta e a resistência de Bolo Yeung representariam desafios significativos para Bruce Lee. Um golpe sólido de Yeung poderia potencialmente neutralizar ou nocautear Lee, dada a força inigualável de Yeung. Além disso, o sólido histórico marcial de Yeung e seu rigoroso regime de treinamento de força o tornariam notavelmente resistente, capaz de suportar danos consideráveis e continuar avançando, apesar das lesões sofridas. Em suas carreiras cinematográficas, Bruce
Bruce Lee abriu caminho no gênero dos filmes de artes marciais, estrelando obras icônicas como O Dragão Chinês e Jogo da Morte. Reconhecido por sua carismática presença na tela e sua habilidade de realizar suas próprias acrobacias, Lee transcendeu o simples papel de ator para se tornar uma voz filosófica na comunidade das artes marciais. Por outro lado, Bolo Yeung se destacou como um notório antagonista nos filmes. Sua colaboração com Lee abrangeu filmes como Operação Dragão e Jogo da Morte, onde sua fisionomia ameaçadora e presença intimidante solidificaram seu status como a escolha ideal para papéis de vilões. Renomado por suas demonstrações extraordinárias de força, como quebrar tijolos e dobrar barras de aço, a presença imponente de Young deixou uma marca indelével no cenário cinematográfico das artes marciais. Enquanto Bruce Lee cativava o público com sua velocidade e precisão, bem como sua abordagem filosófica das artes marciais, Bolo Yeung conquistava a atenção através de sua força bruta e presença imponente. A combinação desses dois talentos em filmes icônicos não só elevou o gênero de artes marciais, mas também deixou um legado duradouro na história do cinema. Em um confronto hipotético entre Bruce Lee e Bolo Yeung, prever o resultado é uma tarefa difícil. A velocidade e agilidade de Lee representariam um desafio formidável para Bolo Yeung, dado que seu estilo de Jeet Kune Do se concentra na adaptabilidade e contra-ataques. No entanto, a força e a técnica precisa de Bolo Yeung poderiam torná-lo um adversário temível. Sua capacidade de desferir golpes devastadores com precisão poderia lhe dar uma vantagem contra os movimentos rápidos e famosos de Lee. Fisicamente, Bolo Yeung parece ser a figura mais imponente, medindo 1,70 m e pesando cerca de 100 kg, exibindo uma musculatura invejável para fisiculturistas. Por outro lado, Bruce Lee, que media 1,70 m e pesava cerca de 61 kg, tinha uma silhueta esbelta e musculosa que facilitava seus movimentos rápidos e eficazes. Em última análise, prever o resultado de um confronto entre Bruce Lee e Bolo Yeung continua sendo impossível. Ambos os artistas marciais possuíam talentos e habilidades extraordinárias, cada um com suas próprias forças e fraquezas únicas. Enquanto a velocidade e precisão de Lee o tornavam um adversário temível, a força e resistência de Yeung o faziam igualmente formidável. O vencedor provavelmente seria determinado por quem pudesse capitalizar suas forças e explorar as fraquezas de seu oponente. Um tributo comovente, após a trágica morte de Bruce em 1973, Bolo expressou seu pesar com precisão, dizendo: "Nunca haverá outro Bruce Lee. Tive o privilégio de chamá-lo de meu amigo." Seu sentimento se mostrou verdadeiro, pois muitos aspirantes tentaram imitar o lendário soco de um polegar de Bruce Lee, mas nenhum conseguiu igualar o original. De fato, parece improvável que alguém consiga reproduzir os talentos únicos de Bruce Lee. A amizade entre essas duas lendas começou a florescer em 1971, durante a filmagem de um anúncio de cigarros. Um ano após esse encontro espontâneo, Lee se aproximou de Yeung com uma oferta de colaboração para seu próximo filme. De maneira intrigante, Yeung aceitou com entusiasmo a proposta de Lee e concordou em compartilhar a tela com ele. Assim, Lee e Bolo se encontraram interpretando papéis principais em Operação Dragão. Sua relação era baseada em uma admiração e respeito mútuos, ambos sendo pioneiros na promoção das artes marciais. Seu vínculo era o de almas gêmeas, impulsionando-se mutuamente a se destacarem em seus projetos artísticos e profissionais. Juntos, colaboraram em um dos filmes de artes marciais mais icônicos de todos os tempos. O caminho de Bolo para a glória tomou um rumo comovente com a morte prematura de Bruce Lee. A perda foi dura para Bolo, já que Bruce não era apenas um colega, mas também uma fonte de inspiração, impulsionando-o a alcançar maiores alturas no campo das artes marciais. A influência de Bruce Lee sobre Bolo Yeung foi profunda, inspirando-o a continuar seu próprio caminho nas artes marciais e no cinema. A colaboração deles em Operação Dragão não só elevou o gênero de filmes de artes marciais, mas também deixou um legado duradouro de amizade, respeito e excelência. No entanto, em meio à tristeza, um novo capítulo se abriu para Bolo Yeung. O sucesso de Operação Dragão o catapultou para o mundo da fama hollywoodiana, realizando o sonho cobiçado por muitos atores. Sua colaboração com Bruce Lee e seus notáveis talentos nas artes marciais abriram portas para novas oportunidades em sua carreira cinematográfica. Entrar em Hollywood demonstrou a versatilidade de Bolo como ator, introduzindo uma fusão distinta de estilos de artes marciais orientais e ocidentais na grande tela. Seu papel principal em O Grande Dragão Branco, uma obra-prima das artes marciais de 1980,
1988, marcou um ponto culminante em sua carreira. Com um modesto orçamento de US$ 1,5 milhão o filme contava com o carismático Jean-Claude Van Damme como Frank Dux, enquanto Bolo interpretava Chong Li, o temível e indomável campeão do circuito clandestino de artes marciais. Mais uma vez, Bolo se encontrou em seu elemento, interpretando um vilão com destreza e exibindo suas notáveis habilidades de combate. Sua figura esculpida e talento como ator no papel de Chong Li emanavam tanto charme quanto ameaça, criando um personagem que representava um desafio formidável para o protagonista do filme. Esse desempenho rendeu a Bolo um novo reconhecimento e a admiração do público. A transição de Bolo Yeung para Hollywood não só destacou sua habilidade de se adaptar a diferentes estilos de cinema, mas também solidificou seu lugar como uma lenda das artes marciais na tela grande. Sua capacidade de interpretar vilões complexos e intimidadores enquanto exibia impressionantes habilidades de combate fez dele um favorito entre os fãs do gênero e garantiu seu legado no cinema de artes marciais. Assim como aconteceu em Operação Dragão, Bolo Yeung desenvolveu uma camaradagem com Jean-Claude Van Damme durante as filmagens de Bloodsport. O respeito mútuo pelas habilidades um do outro evoluiu para uma profunda amizade, o que levou Van Damme a convidar Bolo para se juntar a ele em seu próximo projeto, Duplo Impacto. A carreira de Bolo continuou com inúmeros projetos, tornando-se uma fonte de inspiração para aspirantes a artistas marciais que buscavam igualar seu sucesso. Embora hoje esteja aposentado, sua influência ainda é palpável no mundo das artes marciais, sendo reconhecido por muitos luminares atuais como uma figura crucial. Em conclusão, embora talvez não tenha ostentado o título de ator de artes marciais mais proeminente de sua época, Bolo Yeung sem dúvida deixou uma marca indelével. Graças às suas colaborações com pilares da indústria como Bruce Lee, ele conseguiu se destacar entre os artistas marciais mais venerados de todos os tempos. E isso é tudo para este vídeo. O que vocês acham da dinâmica na tela entre Lee e Bolo? Compartilhem suas reflexões na seção de comentários abaixo. Não se esqueçam de dar like e se inscrever para mostrar seu apoio. Obrigado por se juntar a nós. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até logo!